Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje estamos desbravando o mundo das harmonizações. Hoje vamos começar a entender a relação de vinho com comida. E hoje nós vamos focar especificamente na harmonização com comida. Vinho a gente pode harmonizar aí com vários momentos, vinho a gente pode harmonizar com várias situações, né? Podemos harmonizar vinho com música, vinho com livro, vinho com filme, vinho com momento, com ocasião, com local, com pessoas. Hoje nós vamos harmonizar com comida, vinho e gastronomia. Então, peguem papel e caneta, porque essas dicas são dicas que vocês podem aplicar para a vida de vocês quando vocês estão escolhendo vinhos. Então, a relação hoje é exatamente essa. Eu vou passar algumas dicas que eu considero mais fundamentais que eu trouxe para minha vida, que eu implementei para minha vida e aplico e funcionam muito bem. Claro que é aula, então a gente vai ter dicas, a gente vai ter fundamentação para isso. Primeira coisa, quando a gente começa a falar de harmonização, não dá para a gente esquecer disso aqui. O mais importante é gosto pessoal. Nada é mais importante na relação de vocês com vinho do que o gosto pessoal, gente. Isso é preponderante. E isso é para a vida de vocês. Então, gosto pessoal que vocês gostam mais, vocês não podem deixar ninguém falar, seja quem for, especialista, professor, falar para vocês que o vinho que vocês gostam não é bom. Ok? Porque é o que vocês gostam. E é o que importa. O que importa é que vocês gostam. Agora, quando a gente vai aplicar isso pro dia a dia, o gosto pessoal pelo vinho também pode ter, né, e tem desdobramento dos seus gostos pessoal de vinho com pratos, com escolhas. Então, o que a gente vai passar aqui, essas dicas, não levem como regras, porque regras para harmonização, elas não existem. Vamos falar assim, elas não existem. O que existem são direcionamentos que vão agradar a maior parte das pessoas, mas podem não agradar todas. Então, gosto pessoal, e eu sempre conto essa história, né? Eu tenho uma amiga, que ela é produtora de Malbec na Argentina, produtora, famosa, tudo mais, Malbecão, pesado, e ela adora botar os Malbecs dela com salada, alface, tomate, rúcula, ela gosta. E assim, ela faz o vinho é dela, é um vinho super reconhecido, premiado, alta qualidade. Não é o que eu recomendaria para as pessoas se eu vou falar sobre harmonização. Como vinha mais intenso, mais pesado, os Malbecs dela especificamente também, eu recomendaria outro tipo de prato. Mas se ela gosta, gente, então isso é um ponto importante, ok? E essa questão de gosto pessoal, ela está muito relacionada com a experiência, a vivência de cada um, né? Por exemplo, eu vou provar com vocês hoje um vinho de Cabernet Sauvignon, que é um vinho importante, é um vinho representativo. Mas é um vinho caro. É um vinho que eu tomo de poucas vezes, de vez em quando. Não é um vinho que a gente tem e vai abrindo porque é um vinho caro. Então, a gente falar sobre a harmonização desse vinho, e eu trouxe porque ele é um vinho representativo, e eu queria um vinho mais potente, queria um vinho com uma qualidade maior, mas nem sempre a gente vai ter esse vinho. Então, a gente também tem que ver o que está à nossa disposição. Falar, eu vou harmonizar, é maravilhoso harmonizar Sauterne com foie gras. Oh, é maravilhoso, mas nem sempre a gente tem sauternes, nem sempre a gente tem foie gras, nem todo mundo gosta de foie gras, nem todo mundo gosta de sauterne. Então, vamos pegar isso aqui como referência. Gosto pessoal é o mais importante, tá? E outra coisa é que, muitas vezes, o que agrada algumas pessoas não agrada outras. Por exemplo, vamos falar aqui, para sobremesas, pratos doces, daqui a pouco são mais interessantes vinhos doces. Ok, pode ser. Mas, muitas vezes,
As pessoas não gostam de vinhos doces. Aí, porque a pessoa não gosta de vinho doce, ela é obrigada a tomar vinho doce? Não, não é. Apesar de ter uma variação muito grande dos vinhos doces, daqui a pouco a pessoa não gosta. E isso a gente também tem que saber respeitar. Então, gosto é pessoal. O que eu vou estar passando aqui para vocês são dicas que, de modo geral, vai agradar uma maior parte de pessoas aplicando essas técnicas. Porque vocês vão ver aqui que eu não vou dizer para vocês, vocês têm que pegar o vinho A e harmonizar com a comida B. Ou vocês têm que pegar o vinho... Não, a gente vai começar a entender características. Porque a gente consegue aplicar tudo. A todo o tipo de escolha, todas as escolhas relacionadas com vinho e gastronomia. Feita essa breve introdução, a gente segue para os próximos passos. Ou seja, não existem, entre aspas, regras. O que existe são alguns direcionamentos para tentar ser o mais assertivo. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos harmonizar, vamos imaginar uma situação. Vão no restaurante, 4 pessoas. Só que essas 4 pessoas vão pedir 4 pratos diferentes. Uma é mais fit, pede só uma salada. Outra já gosta de carne, vai pedir lá um entrecô mal passado. Outra vai lá e vai pedir só uma sopa de capelete. E a outra pessoa vai pedir um risoto. Essas 4 pessoas estão ali. E aí, caríssimos e caríssimas, eles vão escolher apenas um único vinho. Porque eles estão entre 4, só querem tomar uma garrafa de vinho. E vai ser um vinho para todo mundo provar, tomar naquela noite, com 4 pratos absolutamente diferentes. Isso é a vida real. Então, também tem essa questão de, quando a gente fala de harmonização, é tentar deixar o mais assertivo para um grupo de pessoas. Pode ser, claro, vai ter harmonização em casa, sozinho, tu vais abrir uma garrafa de vinho, vai pedir uma comida ou vai preparar uma comida, óbvio. Mas então é isso, a harmonização tenta ser o mais assertivo para a maioria das pessoas. Então as dicas também têm esse direcionamento. E aí a gente já pode começar a organizar as nossas ideias, porque elas são muitas, quando a gente fala de harmonização, é pela escolha. E o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o que nós temos à nossa disposição para escolher. A gente vai escolher primeiro o vinho ou a gente vai escolher primeiro a comida? Por exemplo, o que vai vir primeiro? Né? Eu tenho um vinho e vou fazer uma comida, ou vou comprar uma comida para harmonizar, ou não. Ou eu tenho uma comida e vou escolher um vinho para harmonizar. Esse é o primeiro ponto. Eu hoje aqui com vocês, eu vou fazer uma brincadeira mais ou menos direcionando para o vinho ser o protagonista. Mas o contrário também acontece. O contrário também acontece. Porque aí, daqui a pouco, tu tá no restaurante, que é um restaurante premiado, reconhecido pela sua gastronomia, você não começa escolhendo primeiro o vinho. Até talvez comece pelo vinho, mas sabendo já o que você vai comer. Então esse é um ponto importante. E aí, gente, aqui já vai uma primeira dica para nós que gostamos de vinho e gostamos de gastronomia. Que dica é essa? Primeira dica é: vamos ver o que a gente consegue gerenciar. E a gente tem uma grande vantagem, por exemplo, no Brasil, que a gente tem à nossa disposição muitos estilos diferentes de vinho. Então aqui a gente já tem um ponto de partida legal, porque muitas vezes a gente vai a alguns locais no mundo aonde tem uma quantidade muito pequena de opções de vinho. Claro que no Brasil a gente tem um gargalo que as cartas de vinho, em geral, de muitos restaurantes é ruim. É ruim, é limitada, não é muito boa, às vezes o serviço é ruim. Então a gente tem um gargalo no Brasil de ofertas de vinhos em restaurantes. Mas as dicas aqui são para aplicação, não só em restaurante, mas também em casa. Então, a gente tem que pensar, quando vai pensar em harmonização, a gente já pensa o seguinte: o que é mais fácil? Qual que é mais fácil de escolher primeiro? E a partir daí aplicamos as regras. As regras, não vou chamar de regra, aplicamos as dicas para tentar ter a melhor experiência possível. Então, legal, organizando as ideias até aqui. Por onde a gente começa? Pelo vinho, pela comida. Depois, não são regras, são algumas dicas. E essas dicas são aplicáveis na maior... gente, são sempre aplicáveis, na verdade. A gente só vai tentar buscar a melhor experiência possível.
Eu vou dar para vocês, já de ponto de partida, um comentário meu que muitas vezes é controverso, que é o seguinte: comida boa e vinho bom, eles já têm um direcionamento deles tentarem conversar bem, tentar se relacionar. Tá? Então, boa comida com bom vinho não significa que vai dar certo, que a harmonização vai funcionar, mas já tem uma chance maior do que quando a comida não é boa ou quando o vinho não é bom de dar erro, de não ser tão boa a experiência. E nós aqui, a gente tem que ter uma coisa clara. A gente não pode ter medo de errar, porque o erro faz parte do acerto. A gente vai errar. Eu estudo vinho, trabalho com vinho e de vez em quando vou fazer uma harmonização que não fica tão legal. Às vezes escolher um vinho, esse vinho vai ficar muito bom com esse prato. Ou às vezes eu tenho um vinho e quero, vou fazer um prato aqui para harmonizar. E daqui a pouco não dá certo. Então o erro faz parte do acerto. Não podemos sofrer por causa disso. Então a gente tem que se permitir errar. Tá? Por isso inibe muitas pessoas de consumir vinho, porque elas querem fazer a harmonização perfeita e que tudo dê certo. Partindo desse ponto, aonde a gente possa escolher ou o vinho ou o prato, e aí a gente já vai começar aqui a pensar, bom, aonde que tá, qual é o momento, o que que eu vou, vou num restaurante que é vamos lá, uma churrascaria, né, uma casa de carnes. Churrascaria hoje quase já nem existe mais, né? Aqui no Rio Grande do Sul existe bastante, mas esse conceito de carne premium evoluiu bastante, o nome churrascaria perdeu espaço para esses nomes mais premium para casa de carne. E é legal, porque cortes melhores, enfim. Então, eu tô indo num restaurante, eu vou num local aonde o protagonista é a comida. Vou escolher os vinhos a partir daí. Ou não. Ou daqui a pouco eu posso ir num local aonde o vinho é o protagonista. Daqui a pouco vamos num local onde a carta de vinhos é destacado. Eu gosto muito de ir em um wine bar. Normalmente, quando eu vou em algum wine bar, o protagonista é o vinho. Eu vou lá, vou escolher o vinho e depois vou escolher o que vai acompanhar o vinho. Então, isso é sempre importante. E é legal que quando a gente vai pensando em harmonização, a gente já mais ou menos vai fazendo esse joguinho. Quem é o protagonista? O protagonista é o prato, o protagonista é o vinho. Eu vou trazer aqui para vocês uma brincadeira para vocês, que agora a gente entra nos pontos mais importantes, que são as dicas práticas para isso, para harmonização. Uma vez que a gente já tenha definido o nosso protagonista, a gente vai fazer uma brincadeira que é o básico de harmonização. Já sei o vinho que eu vou provar, ou já sei o prato. O que vamos fazer aqui? Vamos fazer uma brincadeira de comparações. E esse mapinha, ele funciona para todo tipo de harmonização de vinho e comida que vocês possam pensar, que vocês possam imaginar. E essa relação, ela é básica, que envolve dois eixos. Eixo de estrutura e eixo de aromas e sabores. Isso é fundamental. Então vamos imaginar que a gente foi e a gente tem a comida. A comida ela já existe. E aí a gente vai escolher o vinho para harmonizar com essa comida. Então, como aqui a gente está mais acostumado com vinho, como a gente já está mais acostumado em comprar vinho, vamos imaginar que a gente vai comprar um vinho para harmonizar com esse prato que a gente tem. E a gente começa então analisando o prato, a comida, para entender um pouco as suas características, para buscar os vinhos para ter a melhor experiência. Outra coisa, tá? Eu vou passar, quando eu for degustar, vou passar algumas dicas para você sobre essa questão de vinho na boca, comida na boca. Gente, aquela história que assim a gente lê muitas vezes na literatura, que a harmonização de vinho e comida é encontrar o terceiro sabor, que os sabores da comida, mais os sabores dos vinhos, aí vão se somar e ter sabores adicionais. Gente, isso não é bem assim. Às vezes acontece, é legal, mas não é a busca de harmonização. Se parar para pensar, tem muita gente que harmoniza comida com Coca-Cola. Vamos parar, não é comum as pessoas pedirem comida e Coca-Cola? O que Coca-Cola harmoniza de sabor e de... Não! Coca-Cola é uma bomba de açúcar, de ácido, de sódio.
gás carbônico, tipo, né? Então, as pessoas fazem isso, harmonização de Coca-Cola com comida. Então não é que estão buscando um terceiro. Não. Então, já vamos quebrar esse tabu. Às vezes acontece. Mas para harmonizar, e aí sim, isso aqui é prático, a gente estuda no prato, a gente já mais ou menos entende no prato as características estruturais e as características de aromas. E aí a gente pode já fazer uma correlação, por quê? Porque aqui a gente vai buscar ter uma relação melhor do prato com o vinho, comparando esses pontos. E nos vinhos a gente também pode comparar isso. Os aromas e sabores com as suas estruturas. E aí até botei aqui nos eixos, e aí a gente já pode imaginar no eixo de aromas e sabores, pratos com menos sabor, até pratos com muito sabor. E depois no eixo contrário, a gente tem as estruturas, que a gente pode ter estruturas, aqui eu chamei de corpo, para ficar mais fácil, pratos com menos corpo, até pratos mais encorpados. Então, esses dois pontos, a gente já tem que analisar no prato, para poder escolher nosso vinho. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar lá um prato com pouco sabor e com muito pouco corpo. Por exemplo, salada de alface. Eu marcaria aqui, ó, salada de alface. Tem muito pouco corpo, tem muito pouco sabor. E aí a gente pode fazer um contraponto. Vamos falar que um prato que tenha muito corpo e muito sabor. Seja o oposto de uma salada de alface. Vamos pensar que a salada de alface, gente, tem... A salada de alface sem tempero, né? Bem sonsinha ali, né? Sem muito sabor, sem muito... Né? Sem muitas alegorias complementares. Sem muitos adjuntos. Já vamos fazer um contraponto para o outro lado, o outro extremo. Um prato que tenha muito sabor e que tenha muito corpo. Vamos pensar aqui, feijoada. Clássico brasileiro. Feijoada. Feijoada tem muito sabor e feijoada tem muito corpo. Tem muito sabor. Né? Tem sabor das carnes, não, claro, tem feijoadas e feijoadas, concordo. Mas vamos pensar aquela feijoada clássica mineira, com muita carne, com toicinho, com gordura, com peso. Eu vou falar pra vocês que eu adoro uma feijoada, tá? Eu tô aqui já louco de fome. Falando pra vocês que eu tô salivando, louco com meu feijão. Tá, mas vamos lá. Tem muito sabor e tem muito corpo. Então, a gente entender isso, essas características dos pratos, são importantes. Vamos fazer mais algumas brincadeiras aqui. Vamos pegar um prato que tenha muito corpo, mas que não tenha muito sabor. E aí o corpo é peso, né? Aquela intensidade, volume, peso. Vamos pra gente comparar aqui. Vamos pegar aqui muito corpo e pouco sabor. Vamos pegar um prato lá, um purê de batata. Batata inglesa só amassada. Pega a batata, amassa ela, não põe nem sal nem nada. O que acontece? Tem peso. É um prato pesado, né? É intenso, só que não tem muito sabor. Ele é um pouco mais insonso. Né? Então, podemos botar aqui um purê de batata sem muitos complementos. E depois, vamos pegar um outro contraponto onde a gente tenha menos corpo, mas tenha bastante sabor. Um prato com menos corpo e com bastante sabor. Vamos pegar aqui uma... Vamos lá, vamos ser bem extremo. O manjericão. Manjericão. Manjericão tem muito sabor, mas não é pesado, né? As folhinhas de manjericão ali dão um sabor imenso, mas é levinho. E aí dá pra gente começar a pensar, porque aí, o que a gente vai, e aqui é a dica número 1, o que a gente vai tentar procurar no vinho, uma vez que a gente identificou as características do prato? A gente vai tentar procurar um nível parecido do vinho com o prato, nesses dois eixos, nessas duas linhas de pensamento. Se eu tenho um prato, uma salada de alface, que tem pouco corpo e tem pouco sabor, se eu quero ter uma paridade, e aí a paridade é exatamente isso, é que o vinho não sobrepõe a muitas características do prato, e o prato também não sobrepõe a muitas características do vinho, por quê? Porque senão a gente perde de um ou de outro, não tem nenhum problema fazer isso, mas tu perde um pouco da experiência, uma vez que um sobrepõe o outro.
tu tenta buscar produtos que sejam mais próximos. E aí, por exemplo, vamos pegar lá uma salada de alface sem tempero. Se eu vou botar um vinho, como que eu vou provar com vocês hoje, que é um Cabernet Sauvignon, que é encorpado. É um Cabernet Sauvignon que passa mais de 20 meses por carvalho. Tem volume de boca, tem tanino, tem muito sabor. O que vai acontecer com a salada? Vai virar praticamente insonsa, porque o vinho vai sobrepor tudo. E, de novo, nada errado para quem goste. Mas a gente está buscando ter uma experiência daqui a pouco mais interessante. Então, se é para uma salada de alface bem com pouco peso e com pouco sabor, eu vou procurar vinhos nessa característica, que poderia começar a sugerir para vocês, tipo, vamos pegar lá um Pinot Grigio italiano, vamos pegar lá um Prosecco espumante, vamos pegar coisas leves e que também não tenham tanto sabor, para tentar aqui esses dois produtos, o prato e o vinho, interagem. Assim como, se a gente vai lá para o outro lado, por exemplo, de escolher uma feijoada, se eu botar um Pinot Grigio ou um Prosecco, não é que vai ficar ruim, mas a feijoada vai passar por cima e a gente vai sentir pouco as características do vinho. Por quê? Porque a feijoada vai ser muito pesada, vai ser muito saborosa, e quando botar o vinho na boca, eu só vou ficar com o sabor da feijoada. Eu tô com a feijoada, aquele sabor, né, do defumado, da gordura, aí toma um gole do vinho, e aí daqui a pouco só o vinho passou o líquido pela boca, saiu, a gente engoliu e fica com o sabor da feijoada ainda. Então, nada errado. Não tem nenhum problema de quem gosta. Mas sim, se a gente está procurando uma paridade, a feijoada vai sobrepor absolutamente as características do vinho. Então, se eu vou botar um vinho com feijoada, eu já preciso subir bastante o corpo do vinho e eu preciso subir bastante o sabor do vinho. Para quê? Para que o vinho comece a, não vou brigar, mas comece a ter espaço tanto quanto a feijoada. E no fundo, a harmonização é isso, a gente quer, a gente não percebe muitas vezes, mas a gente quer é mais experiências sensoriais acontecendo, porque isso ativa mais os nossos sentidos, isso ativa mais, né, partes diferentes do nosso cérebro, e isso é o que a gente vai chamar de prazer. A gente vai chamar de, né, essas experiências positivas que a gente vai definir como prazer. Então, é isso. A harmonização, a gente vai buscar ter mais prazer na brincadeira, né? Na paridade entre prato e comida. Então, essa dica aqui, ela é o ponto de partida. É o básico. Intensidade de aromas e sabores versus estruturas. Né? Podemos chamar estruturas de corpo para vinho, por exemplo, e podemos chamar, né, sabor, aromas, enfim. Por quê? Porque aí, gente, no meio de... Opa, vamos voltar aqui. No meio do caminho, tem um mundo acontecendo. Entre um Pinot Grigio italiano e um vinho para feijoada, que aí tem que ter... Um vinho tem que ter corpo, tem que ter acidez, tem que ter muito sabor. Olha, um vinho para harmonizar com feijoada não é fácil. Precisa ter um vinho com estrutura. E muita gente, por exemplo, gosta de harmonizar Cabernet Sauvignon encorpado com feijoada, Malbecão com feijoada. E aqui não tô sendo em nenhum momento julgando. E muitas vezes fica bom, muitas vezes fica legal. Muitas vezes a feijoada ainda é mais intensa. Precisaria de um pouco mais de intensidade, mas fica muito melhor que, por exemplo, botar um Pinot Grigio, que muitas vezes a feijoada vai passar por cima. Ok, só então vamos lembrar disso. No meio do caminho vai ter um monte de coisa aqui acontecendo. E aí, meninos e meninas, a gente chega num ponto que é importante. Que é o seguinte. Eu vi que vocês estão trazendo várias perguntas, eu já vou começar a responder para vocês, tá? Essa dica corpo e sabor é uma dica super importante, ponto de partida. E aí a gente chega nas famosas tabelinhas. As tabelinhas de harmonização. E aí eu vou dizer para vocês que eu não sou contrário. Eu gosto. E muitas vezes eu uso, tanto que eu botei para vocês lá o infográfico, que eu passo aqui no infográfico, eu gosto de trabalhar por estilos de vinho, e algumas dicas de harmonização. Só que assim, essas tabelas, gente, assim, ó, vocês vão encontrar isso muito nos livros de gastronomia, vocês vão encontrar isso muito nos livros de harmonização de vinho, vocês vão encontrar muito nos próprios livros de vinho. Tabela não é absoluto. Tabela é um ponto de partida.
É um ponto de partida. Então, é para as pessoas que, quando estão na dúvida, ter um pontapé inicial. Tipo, não sei, o que eu vou fazer agora? Não, vou olhar aqui. Eu tenho um espumante. Tá, espumante. Mas, com o que harmoniza espumante? Bom, daqui a pouco vai ver aqui umas sugestões de pratos com legumes. Mas é um ponto de partida, porque, gente, qual é o espumante? Qual é o prato? É um prato de legumes. Sim, mas uma coisa é uma saladinha de legumes leves ali, outra coisa são aqueles legumes assados e tudo mais, né? Vai dando mais sabor, um pouco mais de corpo. Então, as tabelas, e eu coloquei para vocês uma que eu desenvolvi, entre aspas, para ser um pontapé inicial, harmonizando com o estilo de vinho, é um ponto de partida. Então, tabelas, indiferente de qual tabela, elas não são absolutas. São pontos de partida. Acho super válido, recomendo vocês acompanharem as tabelas, utilizarem as tabelas, mas lembrando que não é absoluto. Ok? Não é absoluto. Então, esse é um ponto importante, tá? E aqui tenho, até nessa tabelinha que eu botei para vocês, que é um infográfico, e nesse infográfico, eu separo aqui por estilos de vinho, né? E aí separo por um agrupamento de estilos, por exemplo, espumantes, vinhos brancos leves, vinhos brancos mais aromáticos, vinhos brancos mais encorpados, rosés, vinhos tintos leves, vinhos tintos de médio corpo, vinhos tintos encorpados e vinhos doces. E aí, sugestões de harmonização por estilo de vinho e pratos. Mas assim, é um mundo acontecendo aqui, então é um pontapé inicial as tabelinhas. Tá? Que essa é uma para vocês, é uma tabelinha minha, mas tem várias outras que vocês vão encontrar. E aí, sempre a dica, tem que testar. Tem que testar. Vamos ver o que acontece. Vou botar aqui o prato com o vinho, vamos ver o que acontece. Vai testando. Por quê? Porque muitas vezes, nesse meio do caminho, a gente consegue, entre aspas, manipular um pouquinho a experiência. E aí, como é que é manipular? Eu posso, por exemplo, vinho, né? Até pode, não é o que a gente, não é convencional, mas até pode do vinho fazer um coquetel, ou do vinho botar algum insumo, mas dificilmente a gente faz isso. Normalmente o vinho vai estar na sua essência. Mas o prato a gente consegue manipular, por exemplo, trazendo mais sabor, né? Trazendo mais peso. O vinho, a gente consegue manipular um pouco com temperatura, que aí muda um pouco a percepção do vinho. Não faz mágica, temperatura não faz mágica. Pelo contrário, muitas vezes temperatura pode deixar a experiência pior no vinho, se o vinho estiver fora de temperatura. Mas temperatura ajuda um pouquinho. Daqui a pouco eu passo umas dicas de temperatura de vinhos para vocês, mas pelo sentido de percepção, o que temperatura faz. Então esse é um ponto importante quando a gente fala aqui de estilos de vinho, por exemplo, com pratos. Se a gente tem, daqui a pouco, um espumante que é um Prosecco normalmente são mais simples, são vinhos espumantes mais leves, ou daqui a pouco eu vou ter um champanhe do outro lado, né, que aqueles vinhos já potentes, são espumantes mais potentes, com bastante sabor, muita acidez, né, aquele volume de boca muito maior, dá para o prato que está no meio do caminho, daqui a pouco a gente brincar aí um pouquinho. Né? Se é champanhe, preciso ter mais peso no prato, precisa ter um pouco mais de sabor no prato. Daqui a pouco não, daqui a pouco é um prosecco, vai com pratos mais simples, vai com pratos mais leves. E aí que só dessa tabelinha, antes da gente ir para as próximas dicas, coloquei para vocês, e aqui na tabelinha, o que eu faço, tá? Ainda tento ser mais assertivo com vocês. Eu boto aqui sugestões de pratos genéricos, de modo geral, para harmonizar com os estilos de vinho, e aí eu boto aqui uma sugestãozinha para vocês. Harmonização boa, e harmonização que há uma chance de ser muito boa. É aquela harmonização quase perfeita. Certo? Aí vocês vão ver aqui, espumantes. Espumantes com salada é uma boa harmonização. Espumantes com legumes é uma boa harmonização. Daqui a pouco espumantes com frutos do mar, sushi já é uma harmonização que pode dar ainda melhor. Né? Com frutos do mar, pode dar ainda melhor. Então, mas isso aqui não é absoluto, tá, gente? Isso aqui é só alguns direcionamentos para vocês começarem aí a se situar, a desbravar aí o mundo das harmonizações. Então, tabelinha é um ponto de partida. Vamos sempre pensar assim. É um ponto quando a gente não tem referência, pega ali alguma citação e vamos tentar desbravar o que pode acontecer. Por quê? Porque muitas vezes, aliás, muitas e muitas vezes, um prato específico, e aí eu vi alguns de vocês falando aqui, acho que foi o Bruno falando sobre queijos,
Muitas vezes queijos, vai depender, claro, muito do tipo de queijo, né? Mas queijo pode harmonizar com diferentes estilos de vinho, né? Posso ter queijo harmonizando com vinho doce, tranquilo ou espumante, posso ter queijo harmonizando com vinho espumante, eu posso ter queijo harmonizando com vinho branco, eu posso ter queijo harmonizando com vinho rosé. Aí vai depender, aí o mundo acontecendo nesse meio do caminho, certo? Por isso aí vocês vão voltar naquela dica anterior. Peso versus intensidade de sabor. Ah, é um queijo mais pesado, é um queijo mais saboroso, eu vou para um vinho que tem um contraponto importante. Um vinho que tenha estrutura e um vinho que tenha mais sabor. Então, essa dica aqui, quer dizer, a dica anterior, associada às tabelinhas, já pode dar um novo passo para vocês nas escolhas de vinho e pratos, e fazer essa paridade. Legal. Vou responder algumas perguntas para a gente ir aí para os próximos passos. A gente está avançando, né? Estamos dando os passinhos aqui no mundo das harmonizações. Agora, deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês para eu ir respondendo para a gente passar para o próximo nível. Vamos ver aqui. Que o Silvio falou. Se eu estiver em um restaurante, eu escolho primeiro a comida, depois o vinho. Mas se eu estiver em um gastrobar ou um wine bar, eu escolho primeiro o vinho. Legal, bacana. É um bom pensamento, ok? O Bruno Catus tinha perguntado a questão de parece mais fácil harmonizar queijo com vinho branco e se isso acontece por causa da acidez. Legal. De modo geral, queijos eles se dão melhor com vinhos brancos por vários motivos. Primeiro, porque queijo é muito untuoso, é muito gorduroso, é uma gordura fria, não é uma gordura suculenta, é uma gordura animal fria. E muitas vezes, ele, quando bota vinho tinto, principalmente vinho tinto mais encorpados, principalmente estrutura tânica, vai fazendo aquela gordura ficar um pouco mais paposa, o vinho vai ficando um pouco mais vai perdendo um pouco de sabor com o queijo. E assim, muitas vezes os vinhos tintos, eles não necessariamente têm uma acidez tão alta, tão destacada que precisaria. Então, muitas vezes, pelo próprio tanino, a paridade com o queijo não fica tão legal. O que muitas vezes acontece, Bruno, é uma coisa que quando a gente vai comer uma tábua de frios, e aí a clássica, né? Queijos e vinhos, normalmente são os queijos com vinho tinto, que é muito tradicional. Muitas vezes a gente não percebe que não fica tão bom, sabe por quê? Porque na tábua de queijos e frios, a gente tá ali, queijos e vinhos, a gente tá ali se divertindo com os amigos, dando risada, confraternizando. Então, o que menos ali a pessoa tá preocupado é se realmente a experiência tá sendo maravilhosa da harmonização. E aí vai passando, né? Porque eu falei, não harmoniza com Coca-Cola? Coca-Cola, então. Aí com vinho, então, é mais divertido ainda. Aí passa e não necessariamente a gente percebe que não tá dando tão bem, que não tá harmonizando tão bem. Com vinhos brancos, de modo geral, queijos se dão melhor. De modo geral, tá? Não significa que tem muita harmonização de queijos com vinhos tintos e que vão muito bem, tá? Muito bem mesmo. Só falando que alguns já baixaram a tabelinha, sim, botei pro pessoal lá a tabelinha. Deixa eu ver o que mais, que estão falando da questão das escolhas, sim. Vi vocês falando aqui também sobre acidez. Acidez, gente, é fundamental para a harmonização. E aí vamos falar da acidez no vinho, porque a acidez, ela ajuda muito na grande maioria das harmonizações. Por quê? Porque a acidez faz a gente salivar bastante, a acidez faz com que muitas vezes a gente consiga, né, com a salivação também, tirar um pouco daquela intensidade da boca e tudo mais. Então, acho legal aqui pensar com carinho quando a gente vai harmonizar na questão da acidez do vinho. Porque a acidez do vinho, ela é bacana, tá? Ela é bacana, ela é fundamental. O grande problema é que muitas vezes existe um entendimento errado sobre a acidez. Porque às vezes a gente, ou quando a gente começa a tomar vinho, a gente compra vinhos mais baratos. Esses vinhos mais baratos, muitas vezes, eles vêm com uma acidez que não é boa, que é ruim. Às vezes a gente chama de vinho ácido. Ah, esse vinho é muito ácido, eu não gosto, é muito ácido, é muito ácido. Porque a acidez não é tão boa. E muitas vezes é uma acidez de um vinho que não amadureceu, uma uva que não amadureceu tanto, não amadureceu corretamente. Às vezes pode ser alguma coisa desagradável do vinho, enfim, né? Sem falar pode ser alguma coisa acética, né? Daquele vinho que já está um pouco oxidado, tudo mais.
Então, que são acidez que não são boas. De modo geral, vinhos com grande acidez, bons vinhos com boa acidez, são espetaculares. Pegar grandes Rieslings, se pegar grandes vinhos de Chardonnay de climas mais frios, e a acidez ajuda muito na harmonização. Muito mesmo. E aí tá um grande diferencial de muitos espumantes, porque muitos espumantes têm uma acidez maior. Porque espumante é feito com uma uva que é colhida um pouco mais cedo, cuidado, porque não é uva verde, é uma uva madura, mas que foi colhida um pouco mais cedo, privilegiando a acidez. Então, muitos espumantes têm uma acidez mais destacada. E muitos vinhos brancos também têm uma acidez mais destacada, que é fundamental para vinho branco. Então, por isso que muitas vezes os vinhos brancos com queijos vão muito bem. Certo, beleza. Respondi aqui algumas dúvidas de vocês. Vamos para o próximo passo, depois a gente volta com mais dúvidas, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui, porque eu vou degustar um vinho com vocês daqui a pouco, de Cabernet Sauvignon, e aí a gente vai entender um pouco as características desse vinho para fazer uma paridade. Para escolher um prato. Ok. Uma dica legal de harmonização também, ou mais uma dica. Tudo que a gente passou até agora continua valendo, só que a gente pode ir dando passos, avançando um pouco mais. E uma das dicas que eu mais gosto para a harmonização é o que muitas vezes a gente vai ouvir como harmonização local, ou harmonização regional, ou até mesmo como harmonização cultural, ou como harmonização nativa. Já vi várias traduções. O que é? Vamos pegar pela essência. É vinhos harmonizando com pratos que se desenvolveram na história com o passar do tempo no mesmo local. Por quê? Porque muitos locais onde tem produção de vinho, elaboração de vinho, já há algum tempo esse vinho foi evoluindo, principalmente num conceito mais antigo de ser, porque a produção de vinho era para o comércio, mas também era para consumo local. E as pessoas faziam vinho muitas vezes, de forma até não tão conscientes, faziam produtos que davam bem com a sua gastronomia. E isso, com o passar do tempo, foi a comida e a bebida se desenvolvendo juntos naquele local. E eles foram se direcionando para conversarem, para estarem mais próximos. Então, o que a gente chama de harmonização regional é exatamente isso. É escolher vinhos com pratos que tenham uma mesma origem, que tenham uma mesma, né, um mesmo, entre aspas, um mesmo nascimento ou um mesmo desenvolvimento. Aí posso trazer algumas sugestões para vocês. Isso acontece no mundo, né? Por exemplo, vinho Baga com o clássico leitão da Bairrada. Espetacular. Barolo com Brasato. Espetacular. Aí outras, né? E aí sim, poderia ficar horas aqui falando sobre essas paridades, essas regionais. Pizza, né, com vinho à base de Sangiovese, né? Chianti ou outros, clássico do centro da Itália, né? Clássica, a pizza nasce ali no centro-sul da Itália e vai se ganhar o mundo, e sempre com vinho, né? Então, vinhos, e aí, qual é a questão? Normalmente a pizza, e aí, pensando um pouquinho, né? Vamos desbravar um pouquinho vamos pegar pizza com Chianti. Pizza, normalmente, o que é? Uma base de massa, e aí uma dica para vocês, tá? Aromas e sabores frutados de vinho, e aqui já umas dicas mais práticas também, mais pro dia a dia. Aromas e sabores frutados de vinho se dão muito bem com hidróxido de carbono, um carboidrato. Então, vinhos frutados e carboidrato dá um match legal. Se dão muito bem. Então, quando isso é um ponto de partida aí, né? Ou mais um passinho aí nas nossas dicas de harmonização. Só que cuidado, porque a massa da pizza, ela tem, né, carboidrato. Só que ela não tem muito sabor. Então vamos pegar a pizza. O que a gente tem aqui nessa pizza, tá? Então, vamos pegar aqui aleatório. Botei essa imagem aqui, nem era para fazer isso, mas vamos fazer. Vamos pegar a pizza com Sangiovese. Vamos lá, que está na Itália. O que a gente tem aqui? A gente tem em cima molho de tomate,
a gente tem queijo, a gente tem até o próprio tomatinho, a gente tem aqui uma salsicha, né, umas linguiças aqui, a gente tem um cogumelo, a gente tem aqui um manjericão. Olha que loucura, né? A quantidade de coisa, de informação que tem nesse prato aqui, nessa pizza. Então, né, a quantidade. Tem uma azeitona aqui que é difícil de harmonizar também e tal. Tem bastante coisa aqui nessa pizza. Mas vamos pensar que a gente está na Itália, que essa é uma pizza italiana e que a gente vai harmonizar com Sangiovese. Por que pode dar match aqui com essa pizza? É claro, vai depender do Sangiovese, né? A gente vai botar um Brunelão aqui, né? O Brunelão vai atropelar essa pizza aqui fácil, né? Fácil. Mas vamos pensar aqui, ó, dicas práticas aqui nessa pizza. O que a gente tem? Tem o carboidrato, legal. Então, o caráter frutado, muitos Sangiovese são mais jovens, mais frescos, tem um pouco mais caráter de fruta vermelha e tudo mais, pode ficar legal. Depois, tem a acidez do molho de tomate. Sangiovese é um vinho que tem um pouco mais de acidez. Depois eu tenho o próprio tomate, que traz um pouco mais de acidez. Legal. Tem a acidez da Sangiovese. Depois eu tenho aqui algumas notas de ervas, né, que vão ficar um pouco mais intensas. E a gente tem algumas notas terrosas aqui do próprio cogumelo. E, aliás, o cogumelo, ele tende a roubar um pouco mais, né, o sabor do vinho. Então, o vinho poderia ser um Sangiovese, com uma acidez alta, mais jovem, para ter um pouco mais de intensidade de fruta. Poderia já ser um vinho que, né, que Sangiovese tende a ter muitas vezes uma nota um pouquinho mais herbal, que pode dar match aqui com essa erva. Né? Muitas vezes pode acontecer com a nota de chá, notas de ervas e tudo mais. Depois, a gente tem aqui uma proteína, né, da linguiça, e a gente tem o próprio tanino do vinho que pode ajudar aqui, mais a acidez, né? A acidez pode, porque a pizza vai sair quente. Então, essa gordura da linguiça vai estar com bastante suculência. É gordura animal, mas ela vai estar aquecida, vai estar suculenta. E isso com tanino casa muito bem. Só alguns pontos importantes aqui para o Sangiovese, tá? Porque a gente tem que prestar atenção. Lembrando que a gente vai escolher o vinho. Já decidimos que vai ser a base do Sangiovese. Aí, o vinho, o que prestaria atenção? Primeiro, a linguiça tem pimenta? Se ela tem pimenta, o mínimo possível de álcool no vinho. Porque pimenta e álcool catalisam um ao outro. Vai ficar com mais percepção alcoólica, vai ficar com mais percepção da pimenta. Né? A capsaicina, ela tem aquela sensação que é bem peculiar e o álcool vai catalisar. Então, atenção. Tá? Ah, não é apimentado? Beleza. Não precisa se preocupar tanto com álcool. Depois, precisa ter bastante sabor, porque assim, o próprio tomate tem bastante umami, o próprio cogumelo tem bastante umami, e umami são gostos, é um gosto básico que rouba muito o sabor do vinho. Então precisa ter um pouco mais de sabor, porque esse sabor vai se perder um pouquinho. Então, essas brincadeiras que a gente vai fazendo, a gente vai testando. E por isso que muitas vezes localmente, com o passar do tempo, eles foram meio que adaptando esse processo. E aí vocês estão trazendo aqui vários, né? Grandes Chianti e Brunelos com bisteca alla fiorentina, espetacular. E aí várias outras harmonizações regionais, alguém estava falando de Chablis, né, com ostras, também vai muito bem, né, Chablis com alguns muscadet, ostra com alguns muscadets, também espetacular. Então tem muita coisa legal aí que dá pra gente ir dando uma testada, vamos chamar assim, quando a gente fala de harmonização regional ou harmonização cultural, certo? Então, esse é um bom caminho. E aí, daqui a pouco, e assim, dica para vocês, gente, quando vocês viajarem, seja para onde for, seja vir para o Rio Grande do Sul visitar uma vinícola, seja ir para a Itália, para o interior da Toscana, vocês procurem fazer harmonizações regionais, vinhos locais com comidas locais. E aí vocês dizem, tá, mas eu não sei o que eu vou harmonizar. Pergunte para os nativos, pergunte para quem pergunta no restaurante, pergunta na vinícola, porque eles estão fazendo isso a vida inteira. Então pergunta para eles que eles vão ajudar vocês, certo? Então, dica aí para vocês, pergunte, não precisa ter medo, a pergunta porque é uma boa dica para ir para harmonização. Tá, eu vou entrar nas próximas dicas e a gente vai brincar um pouquinho com
contraste e com similaridade, que são dois próximos passos para a harmonização. Mas antes, eu quero propor para vocês, para a gente degustar o nosso vinho. Eu vou degustar um vinho de Cabernet Sauvignon e agora eu vou fazer. Antes a gente fez com a pizza, a gente viu a pizza e tava mais ou menos buscando um Sangiovese para harmonizar com ela. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou fazer o contrário com vocês. Eu vou degustar um vinho mais que eu espero que tenha mais intensidade, que tenha um pouco mais de estrutura. E vou entender um pouco as características dele. E que vinho é esse? Aqui vou trazer para vocês. É um Cabernet Sauvignon americano, Napa Valley, Stag's Leap Wine Cellar, um clássico, né? O ganhador do Julgamento de Paris, né? Claro que aqui 2015, quem ganhou o Julgamento de Paris foi a safra de 73, né? Aqui em 2015. Hoje pertence, inclusive, essa vinícola fica lá no distrito de Stag's Leap e ela hoje pertence à família Antinori, família italiana clássica que comprou hoje simplesmente seus vinhos espetaculares, são vinhos assim fora de curva, são vinhos simplesmente espetaculares. Então, eu vou provar esse vinho com vocês, vou entender um pouco, eu tirei uma dose aqui no Coravin, vou entender um pouco as características dele com vocês aqui, né? Então, esse aqui, cuidado que tem outra Stag Sleep lá, tá? É essa aqui que é a original, e aqui que ganhou, porque a família brigou tempo atrás, tudo mais separado. E essa aqui que é a original do Julgamento de Paris, tem o selinho, tá? E aqui atrás ele vai contar a história para vocês, ó, esse vinho é o ganhador do Julgamento de Paris, os vinhedos, né, plantados em 1970, aí da safra de 73, vai ganhar, é bem legal aqui a historinha, tá contando para vocês. Aliás, recomendo para vocês, tá? Leiam o livro do Julgamento de Paris, que é muito legal. Leia o livro, que o livro é muito bom, muito bom. Compra pela internet, que é espetacular. Por que eu escolhi Cabernet Sauvignon? Porque Cabernet Sauvignon é uma uva que tende a fazer vinhos mais encorpados, mais estruturados, principalmente. E um pouco mais de intensidade. E aí é muito fácil a gente achar Cabernet Sauvignon, tanto brasileiro quanto importado. Então tem muito recurso, é uma uva, né, uva tinta mais plantada do mundo. Só que eu queria pegar um vinho com um pouco mais de intensidade. Então vamos entender as características desse vinho. Eu vou degustar, depois a gente volta lá para a nossa matriz de peso e sabor. Posso entrar pela parte visual, que vai interessar um pouco menos para harmonização agora, mas ok, tem muita intensidade de cor, ainda é um vermelho rubi bem intenso. Vocês podem ver que as lágrimas aqui, elas são bem densas, tem um escorrimento super lento, já não tem mais pigmento nas lágrimas, mas escorre muito lentamente. Mas vamos lá, vamos para a parte olfativa, aromas, e depois para a parte gustativa, para entender a estrutura. Então, o nariz. É uma intensidade média a mais, é um vinho limpo, só tem cheiro de vinho, né, o correto, aroma correto. E aí já começa. Primeiro, fruta, muita fruta madura, tem muita aqui, muito cassis. Tem um toque, tem um aroma de framboesa bem maduro, ou bem madura. E depois tem as notas especiadas. Tem uma nota que remete a alguma coisa de um cravo, uma canela, tem um toque de alcaçuz. É um vinho complexo. Um vinho que dá para sentir que o perfil aromático dele é complexo. E tem uma boa intensidade aromática também. Agitando a taça. Bom, agitando a taça, aí o vinho fica mais intenso aromaticamente, vem mais nota de fruta, vem mais notas empiriomáticas, vem alguma coisa já de um tostado delicado e bem gostoso, vem uma nota de baunilha, ele lembra uma nota de tosta, assim, quase como um cacau, um chocolate meio amargo. Depois as notas especiadas de novo. Interessante, fica um pouco mais presente aqui essa nota herbal tá presente, mas muito com uma característica de erva. Ele tá lembrando um toque de sálvia seca. Olha, é um vinho complexo. A gente fica agitando a taça, mais perfis aromáticos vão aparecendo. Aliás, o vinho está se mostrando super bem já em nariz, né? Bem complexo, uma intensidade. Vamos botar na boca. Vamos provar. Vamos tomar um gole d'água antes. Depois que eu provar, já tem uma noção dos aromas. Depois que eu provar, aí a gente vai ter noção também dos sabores e das estruturas. Então vamos lá. É um vinho seco, mas estrutura tânica média a mais
bem perceptível, mas muito gostosa. Esse tanino bem presente. Corpo, médio mais. Álcool, médio, assim, ó, quase um médio mais também. Vê o teor alcoólico dele. Deve ser na faixa dos 14,5, por aí. Vamos lá. Álcool. Os rótulos internacionais, é difícil achar o rótulo. Mas pelo menos uns 14 de álcool não tem, tá? 14,5. Bah, pra achar aqui, ó. Bem pequenininho, né? Vivente tem que... Ó, bem aqui pequenininho. Aliás, eu tirei no Coravana, que foi quando eu tirei a primeira dose. Tô fazendo teste com esse vinho no Coravana. Quando eu tirei a primeira dose foi no mês de julho. Ok. Vamos para as características. Então, é um vinho que tem um pouquinho mais de álcool. É um vinho que tem um grande volume de boca. Mas é um vinho que tem uma acidez média a mais também. Tá? Então, o vinho tá todo para cima. Tá todo intenso. E em boca, é um vinho que aparece ainda muitas notas primárias e secundárias. As notas primárias, muito de novo o caráter da fruta. Essa fruta, de novo, é muito cassis, gente, é muito cassis, é muito gostoso. Aquele cassis, sabe licor de cassis, fica mais fácil pra gente. Muito gostoso. Tem uma nota, de novo, dessa fruta preta madura, não é sobremadura. Tem até um certo frescor, hein? E essas notas secundárias muito evidentes, né? Esse aroma da tosta, delicado, esse aroma da baunilha a gente sente mais em boca, até um toque lático a gente sente em boca. Essas notas especiadas, de novo, aparece em boca ainda mais esse alcaçuz, que é um toquezinho já terroso, né? Um toquezinho meio raiz, etc. E fica esse caráter herbal um pouquinho também mais presente em boca. Então ele tem um pouco mais dessas ervas secas em boca. O balde trancado na garganta. Eu esqueci. Não, na verdade o balde tá aqui, ó, o copinho de descarte. Eu só esqueci de utilizar ele porque ele tava um pouco distante de mim e eu esqueci de descartar. Talvez vocês estão rindo que eu não descartei o vinho. Não descartei. Tá? Aqui aconteceu. Às vezes acontece o prof, né? Enfim, esquece de descartar. Mas vamos lá. Vamos voltar ao nosso pensamento aqui. Então ele tem muito sabor. Ele tem muita... ele é um vinho encorpado, né? Ele tem peso. Só que ele tem sabores complexos, refinados. Os terciários dele mal começam a aparecer, né? Mal começam a aparecer. Então, um vinho que tem potencial de guarda longo ainda pela frente. Tem um tempo de vida aqui, mas já é muito gostoso. Tomar agora já dá um prazer absurdo. Só que o que nós vamos fazer? Temos que harmonizar esse vinho. Vamos abrir o vinho para harmonizar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó. A gente já tem. Persistência de sabor dele também é longo. Nível de qualidade desse vinho, ó, gente, aí tá discutindo aqui um vinho muito bom para excelente, tá? Ok, vamos lá, entre muito bom e excelente. Mas vamos pegar o seguinte, vamos voltar aqui e vamos lá no nosso eixo aqui. Vamos dar uma limpada nisso aqui, vamos ver onde é que tá o nosso vinho aqui, o vinho. Que aí a gente vai buscar o prato para tentar harmonizar. Primeiro, é um vinho que tem corpo? É um vinho que tem corpo, então tá mais aqui para intensidade de corpo. Então poderia subir. É muito, muito encorpado? Não, mas já tá mais ou menos por aqui, ó. Não tá lá no topo. Ele é mais ou menos por aqui. E ele tem sabor? Tem. Tem muito sabor? Tem. Então ele é um vinho que também vai estar mais para esse lado aqui. Bem mais, inclusive. Então ele vai ficar dentro desse quadrante de corpo e de sabor alto. Ele é com um corpo interessante e ele é com sabor interessante. Então ele estaria mais ou menos aqui, ó. Então eu vou procurar um prato para harmonizar com essa estrutura aqui. Tá mais ou menos aqui. Ah, tá, mas eu vou botar ele com feijoada, por exemplo, que a gente falou. Então, a feijoada nem tanto, porque eu acho que a feijoada vai passar um pouco ainda por cima desse vinho. Depende, claro, sempre depende da feijoada. Tá? Pode dar certo? Pode. Dá para arriscar? Dá. Mas acho que a feijoada ainda ia ser um pouco mais intensa aqui. Então, o que eu faria? Vamos lá, o que eu tenho no vinho? Eu tenho bastante sabor, legal. Depois, eu tenho tanino. O que tanino pede? Normalmente se dá muito bem com suculência, né? Com gordura animal suculenta. Ou seja, gordura animal quente. Tanino vai muito bem, porque ele se liga, né? Faz uma ligação molecular, tanino é muito reagente. E em vez de ele se ligar com a proteína da nossa saliva, ele se liga com a proteína da carne, por exemplo. Então, uma carne suculenta. Depois, eu tenho bastante acidez. Então, a carne pode ter também... Estou indo já para um lado de uma carne aqui.
tá? A carne pode ter também bastante gordura. Claro que eu tô falando de uma carne com qualidade aqui, né? Uma carne com qualidade. Pode ter bastante gordura, ou seja, pode ser bastante com bastante marmoreio. Só que atenção, porque a carne, esse vinho tem muito sabor. Então a carne também tem que ter bastante sabor. Então não adianta botar um filé mignon que é muito macio, mas que tem pouco sabor. Aí tem que botar carnes com mais sabor. Aí o que eu faria? Eu pegaria uma carne com muito sabor, com muito marmoreio, que fique muito suculenta, uma carne de qualidade. Um corte com sabor, com peso. Aí eu iria provavelmente aí para um T-bone, alguma coisa assim, tá? T-bone tem uma parte, a parte da alcatra ali que é bem saborosa. E é macia, muitas vezes impermeado, ou até uma carne mais fácil de achar, ou talvez um entrecô, né? Um entrecô bem marmoreado. Legal. Só que eu tenho um vinho com muita complexidade de sabor. Já vai dar bem, já vai casar bem aqui, né? Vocês tinham falado antes sobre a bisteca fiorentina. A bisteca fiorentina é isso, né? É muito isso, é um T-bone de alto padrão. Né? Um T-bone do primeiro corte ali, né? As carnes, pedaços maiores, a carne alta, enfim, né? Clássico toscano. Só que eu tenho um vinho com muita complexidade de sabor. E aqui eu tenho também esse sabor um pouco mais terroso, eu tenho o sabor defumado, eu tenho o sabor dessa erva. Então eu posso pegar essa carne, tá? Pegamos ali que era o nosso T-bone, vamos pegar aqui o T-bone, tá? Tá bem. Vamos pegar o entrecô. Tá, pegamos o entrecô. Aí pegamos o entrecô, o João Carlos falou em picanha. Vamos pegar a picanha então, beleza. Picanha tem bastante sabor, tem bastante textura, tem bastante, né, normalmente aquela camada de gordura. Vamos pegar a picanha então, sugestão do João Carlos. A gente pega essa picanha que tem um pouco menos de sabor, por exemplo, que normalmente o entrecô, mas a camada de gordura dá sabor, tem a gordura, tem textura, então o tanino vai bem, claro, bastante suculenta. Só que, cuidado, por quê? Porque o vinho tem bastante sabor. Então o que eu faria? Eu jogaria sabor para esse prato. Ah, como jogaria sabor, Marcelo? Eu botaria temperos? Pode ser, pode botar temperos na carne, pode trazer umas ervas. Cuidado, porque o vinho é um pouquinho alcoólico, então cuidem duas coisas. Primeiro, para não ter muita pimenta, ou evitar a pimenta. E cuidem para a carne ficar bastante suculenta e evitar uma caramelização em excesso da parte de fora. Queimado nem pensar, né? Mas uma caramelização. Por quê? Porque aquela caramelização pode trazer um amargor. Esse vinho tem bastante tanino. E tanino também tende a ter amargor. E daqui a pouco vai pegar esse caramelizado da carne com esse tanino. E daqui a pouco vai ficar um pouquinho amargo. Então evitem essa caramelização em excesso da carne. Tá? Aquela carne no ponto. Eu posso trazer sabor com ervas. Mas eu também posso agregar algumas coisas terrosas. E algumas coisas que tenham sabores herbáceos. Como o quê? Ah, pode trazer molhos? Pode, mas, por exemplo, poderia trazer também legumes grelhados. Poderia trazer um pimentão grelhado. Eu poderia trazer uma batata grelhada, que tem mais peso, não tem tanto sabor, mas ok, o pimentão tem bastante sabor. Eu poderia ir trazendo alguns elementos que, junto com a carne, fariam aí um complemento para chegar no nível do vinho. O pimentão, por exemplo, ele é muito, e ele tem as notas herbáceas, ele é muito saboroso, então dá para ir fazendo esses complementos, isso que eu falei, de ir trazendo os complementos no prato, para daqui a pouco ficar mais próximo dos vinhos. Eu vi alguém falando, acho que foi além dali, falando sobre a questão dos cogumelos. Então, a gente só tem que tomar um cuidado. Sim, cogumelo é ótimo, eu adoro, inclusive, adoro cogumelo. A gente só tem que tomar cuidado uma coisa. Cogumelo é muito rico em umami. E o umami, né, esse caráter umami, ele rouba muito o sabor do vinho. E cuidado com vinhos que tem um tanino, e quanto mais tanino, mais cuidado com o cogumelo, porque pode trazer uma sensação um pouquinho mais desagradável. Dá para fazer? Dá, mas tentem aí botar vinhos com menos tanino quando a gente tiver muitos insumos à base de, ou com muitos ricos em umami, né? E o cogumelo é muito rico em umami. Mas dá para fazer, tá? Dá para testar.
Só cuidado. Então, esses cuidados, e aí, vou falar para vocês, né, voltando aqui para nossa brincadeira, esse é o jogo, vamos chamar assim, da harmonização. Esse é o jogo da harmonização. É a gente ir testando. E, gente, aqui a gente tá na teoria. Eu tô na prática no vinho. Tá? O vinho, ok, até eu já tenho as características. Mas eu teria que ir testando na prática, com base nessa teoria, para ir tentando achar a melhor experiência. Tentando achar ali a melhor paridade. E aí, eu vou dizer para vocês, gente, esse vinho tá espetacular. Eu tô falando com você, então eu vou dar um gole. Uma pena eu não ter a carne aqui agora. E a próxima vez, no próximo aula de harmonização, eu vou testar na prática com vocês. E aí eu vou trazer o vinho e vou trazer o prato. Vamos testar. Próxima aula, a gente vai avançar nisso. Mas ok. Nossa, tô com o sabor do vinho na boca ainda, falando com vocês. Mas muito intenso ainda, muito e gostoso, né? Ainda falta integrar um pouco dos elementos. E assim, vim com 6 anos ainda. Tem bastante tempo pela frente. Mas, muito saboroso. Mas agora, depois desses nossos passos, vamos dar mais 2 passos aqui. Tá? Vamos dar mais 2 passos aqui. Que é o seguinte. Depois de toda esse nosso caminhar no mundo das harmonizações, a gente pode aplicar 2 técnicas para tentar buscar essas relações vinho e comida. E essas aqui são 2 técnicas bem funcionais, que foi as técnicas que eu usei para tentar harmonizar esse vinho. E essas 2 técnicas, elas são complementares ao que a gente já viu. Que é a gente tentar entender um ou outro para tentar buscar uma paridade interessante. E a primeira técnica, ou mais uma técnica, é o que a gente chama de contraste. O que é o contraste? É a gente buscar contraste entre o vinho e a comida para tentar quebrar uma sensação muito intensa e tornar a experiência ainda mais rica. Até botei aqui para vocês lembrarem do contraste. Tá? Botei aqui o homem mais alto do mundo e o menor homem do mundo aqui. É um contraste. Para tentar que essas diferenças consigam ou se complementar ou neutralizar. Então, por exemplo, vou trazer alguns contrastes aqui para vocês, algumas dicas, tem várias outras, tá? Mas vou trazer algumas dicas aqui de contraste. Por exemplo, quando eu tenho uma comida muito doce, se eu fizer um contraste com algo ácido, eu quebro um pouco essa sensação, esse gosto doce. Essa percepção, essa sensação de doçura. É o que a gente faz mais ou menos na limonada. A limonada ela é muito ácida, então a gente quebra um pouco dessa percepção ácida com a doçura. A gente está fazendo aí um contraste para que fique melhor os 2 juntos do que eles separados. E isso a gente pode aplicar, por exemplo, na comida. Né? Eu apliquei um pouco de contraste na harmonização, onde eu tinha gordura, e aí eu trazia a acidez. Eu tinha, né, na verdade eu fiz o contrário, porque eu tinha a acidez do vinho e eu trouxe a gordura da carne, a suculência da carne, para fazer o contraponto com essa acidez. E a acidez faz um contraponto. Então tem aqui alguns contrastes que a gente pode buscar entre o vinho e a comida para fazer essa harmonização. Por exemplo, falei antes dessas harmonizações clássicas, por exemplo, de Sauternes com foie gras. Sauternes é um vinho branco doce, uma acidez muito alta. E o que acontece com o foie gras? O foie gras é um prato gorduroso e com muito sabor e salgado. Então a doçura do vinho, do Sauternes, quebra um pouco essa intensidade salgada do prato, do foie gras. Claro, a acidez, claro, é um conjunto de coisas, mas está fazendo um contraste aqui para tornar a experiência mais interessante. Tem um contraste que muitas vezes a gente gosta, mas a gente não percebe quando a gente não estuda, por exemplo, que é de textura. Já pararam para pensar? Tem vários, vinho e comida, vários contrastes de textura, mas tem uma delas que é assim, ó, é pouco percebido e é muito agradável. Por exemplo, comida, textura mais consistente,
pastosa, né? A gente vai comendo, vamos pegar a carne, a gente vai mastigando a carne, a gente vai, né, dissolvendo aquela carne, aquela gordura, ficando aquela pasta, com o vinho que é líquido. E aquele líquido vem para dar uma molhada na nossa boca, que tava secando, que tava ficando mais pegajosa. E aí vem o líquido, vinho, dá aquela, não vou dizer limpada, né? Eu não tenho que falar que o vinho vai limpar a boca. Eu sei que as pessoas usam isso, os autores, mas não gosto que o vinho vai limpar a boca, né? Parece que o vinho é detergente. Não, o vinho não é detergente, mas o vinho dá aquela molhada na boca, aquela acidez dá, né? Ajuda a remover um pouco, enfim, eu entendo quem fala que é limpar, mas não vou falar limpar. Mas o vinho, então, esse contraste de texturas entre o mais sólido e o mais úmido também vai ajudando a aumentar a experiência. Então, essa técnica de contraste, e aqui eu trouxe só algumas dicas, poderia ser aplicada para várias situações. Okay? Trouxe algumas práticas aqui para vocês, mas várias situações podem ser aplicadas. E tem uma outra técnica, que eu também considero super aplicável, que é a técnica da similaridade. E assim, gente, essas técnicas, elas não são independentes, elas podem acontecer junto. Para escolher a carne com o vinho que eu tinha degustado, eu usei as duas técnicas aqui, tanto de similaridade quanto de contraste. Já mostro para vocês onde elas estão. Similaridade é procurar coisas parecidas para que essas características parecidas se destaquem. Aliás, tem uma pesquisa do Instituto Alemão, que é um instituto de desenvolvimento do vinho na Alemanha, que é um instituto nacional, que eles falam que a harmonização está muito relacionada também com a relação de aromas e sabores quando são parecidos ou que tem uma correlação, quando a gente fala do vinho e da comida. Eu fiz um pouco disso quando eu falei de trazer, por exemplo, os legumes, trazer o pimentão assado, por exemplo, junto com a carne, onde eu estava trazendo aromas e sabores mais próximos com o vinho, para trazer ele e deixar ele mais parecido, porque isso vai aumentando a experiência, isso vai aumentando a questão de sensações, etc, e vai ficando mais interessante. Então, similaridade é a gente procurar coisas parecidas, que foi aquela barra que eu mostrei para vocês, aqueles eixos X e Y lá de sabor e corpo. Ali eu estava falando de similaridade. Ali eu estava falando de que pratos mais pesados vão procurar vinhos mais pesados, vão se dar melhor. Pratos com mais intensidade de aromas e sabores também vão procurar e vão se dar melhor com vinhos com mais aromas e sabores. Mas, por exemplo, similaridade é a gente botar um vinho doce com a sobremesa. Essa é uma técnica. Eu posso pegar, e muita gente gosta, por exemplo, de harmonizar chocolate doce, muitas vezes, chocolate ao leite, bem doce, com vinho tinto, com Malbec. Isso é um contraste. É um contraste da doçura, do peso do chocolate, né, com aquela untuosidade de chocolate, com o líquido, o vinho que é líquido, com o vinho que tem acidez, e com o vinho que tem normalmente, vinho tinto normalmente com um toque de amargor. Então faz esse contraste. Muita gente não gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que prefere, que gosta muito desse tipo de harmonização. É uma forma ali de contraste. A similaridade não. A similaridade é procurar coisas parecidas. Por exemplo, trazer para um chocolate, para harmonizar, um vinho doce, uma vez que o chocolate tenha doçura. E chocolate é um produto difícil de harmonizar, tá? Vou dizer para vocês. Claro, tem várias harmonizações clássicas, mas chocolate, e aí vai depender muito do chocolate e tudo mais. Procurar coisas parecidas, né? Entre eles, por exemplo, a acidez do vinho com a acidez da comida, pode se dar muito bem, né? Aquelas notas mais salinas, aquelas notas mais, muitos gostam dessas notas, nota mineral, né? Enfim, mas tem muitos vinhos que têm um pouco mais essa percepção de salinidade e casam bem com produtos que venham, por exemplo, Chablis com ostras, que vocês estavam falando. Chablis com ostras. Então a ostra tem aquela nota salina e Chablis tem muito essas notas, né, perceptíveis, um pouquinho mais de sais, a gente gosta de chamar de mineralidade e tudo mais, que se dão muito bem. Então aqui, gente, não é uma tabela, mas são alguns exemplos do que a gente pode fazer com comparações
com aplicações dessas técnicas de similaridade e de contraste, certo? Legal. A gente, ó, quantos passos a gente está avançando na aula de hoje, né? Mas seja uma aula de dicas, aqui são tudo dicas para vocês, mas já dá para a gente ir, né, avançando alguns pontos interessantes. Olha quanta coisa a gente está tratando na aula que já faz vocês pensarem um pouquinho diferente na questão de harmonização. E claro, sempre tem que testar. Não adianta. Se não testar, não dá certo. Tem que testar, tem que ir para a prática. E aí eu falei para vocês também que a gente pode mudar um pouco da percepção do vinho com temperatura. Não faz mágica temperatura em vinho, mas pode ajudar. E assim, digo para vocês uma coisa, se o vinho estiver fora de temperatura mais recomendada, e a temperatura recomendada já é para tirar as melhores características do vinho, há uma chance grande de não ficar bom. Tomem um vinho branco leve com uma temperatura muito alta, para vocês verem uma coisa. Vai ficar amargo, vai ficar ruim, vai ficar estranho. Assim como peguem um vinho muito tânico e baixem muito a temperatura dele. Pega um Cabernet Sauvignon, pega esse Cabernet Sauvignon aqui que eu tô provando com vocês. E tu bota ele no gelo e toma ele a 4 graus, 5 graus, ele vai ficar estranho. Por quê? Porque o tanino vai ficar muito marcado, né? Aquele amargor vai ficar mais evidente. Então, temperatura não faz mágica, mas pode ajudar um pouco na percepção das características do vinho, para daí vocês aplicarem a questão daquelas técnicas, similaridade, contraste e tudo mais, né? Para deixar o vinho com uma percepção um pouquinho diferente. E aí aqui a dica para vocês é, vinhos com maior temperatura deixam uma percepção maior de álcool, de corpo, de doçura, muito mais intenso em aromas como um todo. Então, esses são pontos importantes aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, um vinho que ele é alcoólico, que ele é doce, daqui a pouco, uma doçura até, não precisa necessariamente ser um vinho doce, mas um vinho que é um meio seco aí, tem uma residual de açúcar maior, eu posso baixar um pouco mais a temperatura desse vinho para perceber um pouco menos alguma dessas características. Por quê? Porque vinhos com menor temperatura, eu vou ter outras percepções. Menor temperatura de serviço, tá? Tô falando menor temperatura do vinho. Eu vou sentir o vinho com mais tanino, eu vou sentir o vinho com mais acidez, eu vou sentir o vinho muitas vezes mais sápido, aqui nem seria sápido, seria esse caráter mais salino, né? Sapidez está muito relacionado, a gente usa muito o termo errado aqui no Brasil. Sapidez está muito relacionado com as características, né? Até de sabor. Sapidez é ter características, não é só ter essa sensação salina. Mas ele salienta, as menores temperaturas salientam um pouco mais esses caráteres do salino, dos sais, que muitas vezes as pessoas chamam de mineralidade, ok, não tem nenhum problema. Inclusive salientam muitas vezes esses aromas que muitas vezes ficam mais perceptíveis, esses aromas que a gente chama de minerais. Muitas vezes esses aromas, toquezinho, que lembram alguma coisa, muitas vezes aquelas pedras de isqueiro, que lembram às vezes alguma coisa até que vai nos remeter a um sal, a coisas calcárias, as coisas, um toquezinho defumado de pedra, né, aquele flint, né, aquela pedra de isqueiro. Então, tem um pouco dessas características que ficam mais evidentes com menores temperaturas. E aí é isso, é um contraponto, né? Então aqui a temperatura do vinho vai mudar um pouquinho a percepção, mas não vai fazer mágica. Pode deixar a gente perceber o vinho um pouco mais fresco, um pouco menos alcoólico, mais alcoólico. Então, conforme a gente joga a temperatura aqui, dá para brincar um pouquinho. Então, por exemplo, eu tenho um vinho que daqui a pouco não tem muito aroma e sabor, mas daqui a pouco também não tem muito tanino, mas tem uma acidez destacada. Daqui a pouco eu posso aumentar um pouquinho a temperatura desse vinho, pouquinho, né? Então falando de poucos graus. Não é um vinho que recomenda tomar a 5, vocês vão tomar a 20. Aí não vai dar certo, vai dar ruim. Mas dá para fazer, dá para aumentar um pouquinho a temperatura daqui a pouco desse vinho para ele ficar um pouquinho mais aromático. Por exemplo, Pinot Grigio italiano. Muitas vezes tem uma acidez alta, muitas vezes não é muito aromático. Em vez de tomar ele a 4 graus, 5 graus, dá para tomar ele um pouquinho mais alto, 7 graus daqui a pouco, enfim. Tem que testar. Aí vai depender de cada produto. Mas dá para ter uma percepção um pouquinho diferente aqui. Legal?
Acho que foram umas dicas bacanas aqui hoje, né? Aliás, essa aula passando voando, né? A gente começa a falar de harmonização, pum, bom. Mas deixa eu trazer mais algumas perguntas para vocês aqui, né? Deixa eu trazer mais umas perguntas. Aqui tá apertando aqui o vinho que a gente degustou hoje, tá? Um Cabernet Sauvignon da Californiano, Napa Valley, Stag's Leap, um clássico, inclusive, né? Até tem mais um golinho aqui, daqui a pouco vamos provar ele, ver como é que estão essas características ainda. Mas deixa eu trazer umas perguntas para responder aqui para vocês, meninos e meninas, que eu vi que o chat tá bombando hoje. O tema de harmonização é legal, né? O tema de harmonização é bacana, eu gosto de testar. Gosto de testar. Isso que a gente erra também, erra seguidamente, tá? Tem erro, tem que testar. Pega a teoria e aplica. Só na prática que a gente vai conseguir ter noção se deu certo ou não. A Nilza tava falando, chouriço ao molho madeira trufado com legumes grelhados. É uma boa pasta com ragu, tá para a questão do vinho. Dá para testar. Sabe que uma massa com ragu é interessante. Pega esse ragu, né, com bastante, daqui a pouco faz dele com bastante legumes, deixa a carne, né, vai dissolvendo, né, a carne vai se desfiando. Daqui a pouco pode botar um pouco de pimentão nesse ragu, daqui a pouco vai trazer um pouco mais de erva, caráter de erva, dá para fazer umas brincadeiras legais. Ainda eles falando que a questão do cogumelo era melhor com Pinot Noir, aliás, uma harmonização clássica, né? De pratos à base de cogumelo com Pinot Noir normalmente evoluído. É uma harmonização bem clássica. O Bruno perguntando, o vinho do Porto harmoniza melhor com o quê? Boa pergunta, Bruno. Tem que ver, depende do vinho do Porto. Mas vamos pegar as características do vinho do Porto. Álcool, ele é alcoólico, ele é doce, e normalmente ele tem uma boa intensidade de aromas e sabores. Claro que vai depender muito de um Porto de entrada e de um Porto vintage, né? De um LBV para um Tawny de entrada. Então vai ser muito distante um do outro. E aí tem muita gente que gosta do vinho do Porto com entradas e tem gente que gosta de vinho do Porto com sobremesas. Vai muito do gosto pessoal. Só que tem que entender um pouco melhor as características de qual Porto. Mas tem muita gente que gosta. Tem muita gente que gosta de vinho do Porto com chocolate. Eu muitas vezes acho que muitas vezes o vinho do Porto com chocolate, o chocolate ele sobrepõe um pouco o vinho do Porto, assim. Depende das características, mas dá. Sobremesa, aí depende do Porto, né? Se a gente tem um Porto mais um Porto Hub, né? Se tem um Porto mais Ruby, dá sobremesas com frutas vão muito bem. Se a gente tem um Porto Tawny, aí já pode essas sobremesas com nozes, com amêndoas. Então, de modo geral, quando eu recomendo para pessoas mais que não estão tão acostumadas a harmonizar vinho do Porto, começar com sobremesas. Pode ser um pouco mais assertivo, mas cuidado quando bota com chocolate, tá? Tem um pouco mais de dificuldade. O Evandro perguntou sobre pratos orientais. Boa pergunta aí, pratos com pimenta. Da Linda Liz perguntou, legal. Pimenta, gente, atenção, tá? Porque pimenta é tirana para harmonizar. Pode causar um desastre aí quando tem um prato apimentado. Primeira coisa a se evitar para pratos apimentados, aliás, muitos pratos orientais eles são apimentados. Primeira coisa, né? Primeiro ponto aqui a se levar em consideração é não ter muito álcool no vinho. Quanto menos álcool, melhor. Então, o que eu recomendo? Normalmente pratos orientais são pratos apimentados que tem muito sabor. Então o vinho tem que ter muito sabor. São pratos gordurosos. Então, que tem acidez. O que faz um contraponto, um contraste bom com a pimenta e muitas vezes dá certo, sabe o que é? É doçura. Mas não precisa necessariamente ser um vinho doce. Mas, por exemplo, pode ser um vinho com uma acidez alta, com sabor e que tenha residual de açúcar maior. E aí a gente tem muitos vinhos alemães que tem um pouco dessa característica. Riesling, né? Riesling renano. Tem alguns vinhos que conseguem fazer esse contraponto de uma forma aí bem interessante. Tá? Então, pratos orientais sempre eu gosto muito de pratos orientais com Rieslings alemães. Esses Rieslings com um pouco mais de sabor, um pouco mais de acidez, com residual de açúcar um pouquinho maior. Então, é uma experiência bem bacana. Deixa eu ver o que mais. Vocês estão trazendo vários pratos aqui, né? Aprecio muito a Nilza falando que aprecia Cabernet Sauvignon com camarão frito. Legal. Bacana, eu gosto muito de camarão. Muito. Gosto muito de camarão. O Romulo falando algumas coisas relacionadas à questão de... tá falando sobre a questão da harmonização com os pratos orientais, legais. Ele falando da questão das variáveis, né? Se vai ter molho shoyu, teriyaki, questão de gengibre, sabe? Picância, legal, verdade.
Como é que é mais aqui? O Marcel perguntando, na tábua de queijos e vinhos senti falta da Chardonnay. Quais os melhores queijos para harmonizar com ela? E depende, Marcel, depende do Chardonnay. Qual Chardonnay? É um Chardonnay mais californiano ou é um Chardonnay mais Chablis? Aí vai depender muito do Chardonnay, mas Chardonnay tem bastante recursos, vinhos de Chardonnay, para harmonizar com queijos. Tá? E, enfim, são sugestões para ir testando. Todas essas tabelinhas são sugestões para ir testando, que vai depender muito do perfil. O Fernando falando que é o espumante demi-seco, para harmonizar provavelmente com os pratos picantes, mais apimentados, pode ser. O espumante demi-seco pode ir bem. Tem menos álcool, tem uma acidez muitas vezes maior, tem uma doçura que pode ir bem. Boa, boa. Vocês perguntando sobre vinhos para harmonizar vinhos Moscatel de Setúbal. Aliás, a gente está com a semana de aulas de Moscatel de Setúbal, da Península de Setúbal, muito legais as aulas. E para harmonizar com Moscatel de Setúbal. Nossa, Moscatel de Setúbal tem muito recurso de harmonização. Aí depende, né? Se vai ser o roxo, se vai ser o branco. Eu gosto muito do branco, harmonizado com sobremesas não muito doces e que tenham nuts. Adoro, adoro. Aí é gosto pessoal, assim, gosto. Tem a nuts, tem aquela toca de amêndoa, tem às vezes aquela avelã, mas sem muita, né? Só tem um toquezinho desses doces assim com esses nuts. Eu gosto bastante, bastante mesmo. Nossa, vocês estão deixando o prof com fome. O Marcelo da Costa, os vinhos verdes ficam bem com queijos semiduros? Depende do vinho verde. Vinho verde é uma região, Marcelo. Então tem muitos estilos de vinho verde. Tem branco, tem tinto, tem rosé. Então tem muitos estilos. Tem doce, tem espumante. Vinho rosé é uma região. Então depende. Vinho branco, da região do vinho verde, muitas vezes, claro, vai depender do vinho, mas normalmente eles são mais leves. Vão melhor com queijos mais leves também, sem muito sabor, sem muito peso. Mas vão bem, tá? Vinho verde é bom de harmonizar com... Muito bom de harmonizar com queijo. Eu vi também o Sérgio falando da questão da Gewürz, a Gewürztraminer harmonizando com pratos asiáticos. Pode, só cuidado, tá? Porque Gewürztraminer tende a fazer vinhos com um pouco menos de acidez, um pouco mais de corpo e um pouco mais de álcool. Então, cuidado. Depende da onde. Um Gewürz alemão, que tem um residual de açúcar maior, pode ir bem. Você vai pegar um Gewürz alsaciano, com mais álcool, mais cor, mais volume de boca, daqui a pouco pode dar aí um conflito aí com a pimenta, tá? Então, cuidado com a pimenta. Pimenta, atenção, pimenta, tem prato com pimenta, já liga o alerta lá, prato com pimenta, porque precisa tomar cuidado, tá bom? Aí a Márcia, na última aqui então, responder. A Márcia, qual vinho fica bom com vatapá, pimenta, gordura e corpo? Aí depende, a gente tava brincando aqui um pouco. O vatapá é isso, ainda mais vai ser bem apimentado. Cuidado. Eu iria, por exemplo, alguma coisa assim com... Até o vatapá tem mais peso, talvez eu iria para um espumante com doçura um pouquinho maior, talvez um demi-sec com um pouco mais de sabor, um pouco mais de acidez, né, para ter um volume de boca maior. Então o vatapá precisa de um vinho aí de respeito, tá? Com bastante característica para segurar o tranco, senão o vatapá vai atropelar o vinhote, né? O vatapá é intenso. Legal, bacana, turma. Pô, passou muito rápido a nossa aula. Acho que foi bem legal. Esses foram os passos iniciais sobre harmonização. Nós teremos outras aulas, claro, futuramente sobre harmonização. Aqui foi um primeiros passos, algumas dicas básicas, né, fundamentais aqui para a gente começar a testar, a gente ter um pouquinho mais de confiança para fazer as harmonizações. Eu acho que é super válido. Então, esses pontos de partida vocês podem aproveitar e ir aplicando. Não precisa aplicar todas as técnicas que eu passei hoje de uma vez só. Pode ir fazendo, né, parcial, tenta uma, depois tenta outra, começa a prestar um pouco mais de atenção. Acho que foi um ponto de partida bem interessante para a gente falar sobre harmonização. Acho que ficou legal. Acho que deu para a gente, né, conseguir desbravar aqui o mundo das harmonizações como um todo, né? Essa aula passou muito rápido, né? Vou deixando aqui um beijo muito especial, um brinde no coração, né? Um beijo especial no coração e um brinde muito especial também para todos vocês.
Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.